Então hoje nós vamos ver propriedade de potência, né? Mas vamos só lembrando aqui um pouquinho de potência, né? Vamos relembrar um pouco. Alguém relembrando do assunto de potência em si, o que a gente pode perceber, né? Aqui traz até com pequenas tirinhas aqui, como algumas histórias, né? Sobre o mundo das bactérias, onde a gente pode ver o seguinte, que tem uma bactéria sozinha, né? E aí ela diz que estou tão sozinha, eu vou me duplicar, né? Oi, você vem sempre aqui, ou seja, ela acabou de uma, ficou duas, né? Aí continua, né? Aquela uma que se duplicou virou duas, né? E se afastaram daquela dizendo que cara chato. E aquelas duas viraram quatro, né? E foram embora. Então a potência funciona mais ou menos assim, ó. Tipo, eu colocar aqui. Vamos ver aqui o 2 ao quadrado, né? Só pra gente lembrar. Eu tenho aqui o 2 ao quadrado. Como é que eu vou resolver essa potência, né? Só lembrando aqui que eu tenho uma base e um expoente. Como é que funciona a potência, né? A base é quem se repete, o expoente diz quantas vezes essa base vai ser repetida. Então, se o 2 está ao quadrado, ou seja, está me dizendo que a minha base é 2, e o expoente está me dizendo que eu vou repetir essa base duas vezes, né? Então, aqui, como a a bactéria, né, ela se dividiu duas vezes, aí uma, né, a primeira vez que a segunda lá, né, que não fez muita amizade com a outra, se dividiu, ela virou duas, né? Quando as duas se dividiram de novo, virou quatro, né? Então isso quer dizer que se eu pegasse aqui, né, esse 2 elevado a 2, né, eu teria um 2 e depois multiplicando 2 vezes 2 eu teria o 4, né? Tipo, 3 elevado a 2. Então, a minha base é o 3. O meu expoente é aqui o 2, né? Foi aqui um pouquinho. Deixa eu corrigir esse 2, né? Que ficou assim meio torto aqui. Então, 3 elevado a 2. Então, lá de novo, né? Como é que funciona? A minha base é o 3 e o 2 lá em cima diz que esse 3 vai ser repetido duas vezes. Aí, resolvendo 3 vezes 3, eu teria. Eu vou achar o número 9, né? Eu vou ter 9. Então a potência funciona assim, né? Uma base, que é o número que se repete, e um expoente, que é quem diz quantas vezes essa base aqui vai ser repetida ou multiplicada, viu? Então isso é para a gente lembrar. O nosso assunto mesmo hoje, né? Vai ser, para a nossa aula de hoje, vai ser propriedade das potências, né? Aí o que vai acontecer? Nessa nossa propriedade, a gente não vai resolver a potência em si, viu? Tipo, aqui, ó. Eu tenho um 7 ao quadrado, que foi o 7 repetido duas vezes. Eu tenho um 7 elevado a 3, que foi o 7 repetido três vezes, né? Na realidade, aqui é só um exemplo de quantas vezes esse 7 foi repetido, que depois foi contado, né? Um aqui, 2, 3, 4, 5. Então, o 7 foi repetido 5 vezes, ficou o 7 elevado a 5, né? Que nesse caso, quando referente às propriedades, referente aqui à primeira propriedade, que é a da multiplicação, né? Ou seja, quando eu tenho uma potência vezes outra, ou seja, potência de bases iguais, onde no meio eu vou ter uma multiplicação, né? Como é que funciona? Na realidade, para mim resolver essa potência, eu nem preciso resolver essa quantidade de 7, né? Como a base é repetida, basta eu repetir a base que está aqui sendo repetida duas vezes, eu vou repetir lá na minha resposta, e esses dois expoentes aqui, ó, eu somo 5 mais 2, né? Aliás, perdão, 2 mais 3, 5. E aí lá vai dar o 5 lá em cima do 7, né? E assim vai, né? Então aqui, olha o que foi feito, né? Ó, a base 7 elevado ao quadrado, a outra potência 7 elevado a 3, onde 7 deu 7 elevado a 5. Por quê? Porque foi somado, ó, o 2 mais 3 e o 2 mais 3 deu 5, né? Então, repetindo aqui, ó, né, o que foi feito? O 7 elevado a 2 e o 7 elevado a 3 foi igual a quem? A uma base só, somado o expoente 2 mais 3, que deu 5, certo? Então, aqui, se eu colocasse aqui, ó, um 3 elevado a 4 vezes
Um 3 elevado a 2 vezes um 3 elevado a 5, né? Como é que eu vou resolver essa potência? Como é que eu vou resolver essa propriedade de potência, né? Eu vou repetir a base, e aqui como expoente, né? Como a base é 3, né? Ela é quem se repete, eu vou repetir ela. Aí os expoentes eu vou pegar 4 mais 2 mais o 5, né? Eu vou somar ali os três expoentes, viu? Que vai dar a mesma minha base repetida aqui, né? O mesmo, que é o mesmo 3. A base eu só vou repetir sempre e vou somar, ó, 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Então aqui vai dar 3 elevado a 11, viu? Então a multiplicação, quando eu tiver, ou seja, bases repetidas com uma multiplicação no meio, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses expoentes que estão colocados aqui em cima, ó, e vou somar. Vou repetir a base e o meu cálculo, na realidade, vai ser a soma desses expoentes aqui, ó. É só o que eu vou fazer, viu? Isso de acordo com a primeira propriedade quando nós tivermos multiplicação. Aqui da mesma forma, viu? Um exemplo com número decimal. 0,6 elevado a 4 vezes 0,6 elevado a 7. Então, o que que a gente faz? Repete a base 0,6 e soma os dois expoentes, ó, 4 mais 7, né? Então, a minha base é 0,6 e 4 mais 7 deu 11. Ah, professor, mas está em forma de fração. Não tem nada, mesma coisa. Se eu tenho multiplicação no meio, eu vou somar os expoentes. Aí você lembra, quando não tem nada aqui, ó, eu considero 1, viu? Então, quem é a minha base? É 1 sobre 2. Então, a gente repete aqui 1 sobre 2, ó. O que que a gente faz com os expoentes? Vai somar 5 mais 1 mais 9. Ó. Então tá aqui, ó, 5 mais 1 mais 9, né? Então, como resultado final, o que que eu vou fazer de novo? Repetir a base. E o resultado dos expoentes, 9 mais 1, 10, 10 mais 5, 15, né? Colocado aqui em cima. Então, pronto, viu? Então, aí tanto faz ser um número natural, um número decimal, um número que esteja em forma de fração, não importa, né? Você repete a base e vai somar esses expoentes, viu? Na segunda propriedade, o que que difere da primeira? Né? Na segunda propriedade, difere da primeira em que? É que em vez de ter uma multiplicação aqui no meio, agora nós vamos ter divisão, né? Aí nós vamos fazer de forma contrária, viu? Como é divisão, é como se aqui em cima eu tivesse 5, 7 e aqui embaixo 3, né? E eu posso cancelar um 7 por um 7 por um 7 por um 7, até um deles se acabar, né? Pelo 7, pelo outro 7. Pronto, o meu denominador se acabou. Sobrou o quê? 2 7. Então, 7 elevado a 2, viu? Que é a mesma coisa que você fazer o quê? Que você pegar e repetir essa base, viu? Aí lá, como é divisão, eu vou fazer o contrário do que está na multiplicação. Na multiplicação eu estava somando, né? Como a divisão é o contrário da multiplicação, na divisão eu vou diminuir. Então eu vou repetir essa base 7, vou pegar o expoente 5, que é o primeiro aqui, né? Vou colocar menos e vou colocar aqui o 3, viu? Aí o meu resultado vai dar o quê? Aquela minha base repetida e o 5 menos 3, 2. Né? Então você vê que deu o mesmo 2 daqui, ó, né? Então, o que que eu vou fazer? Na multiplicação, eu pego esses dois expoentes aqui e somo. Na divisão, eu pego esses dois expoentes e diminuo, né? A divisão aqui no meio, ó. Viu? Multiplicação no meio, eu somo 5 mais 3. Divisão no meio, eu faço 5 menos 3. Como está feito aqui, ó. Olha lá. Né? Então, a potência 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3, eu vou repetir a base 7 e vou pegar o expoente 5 e o expoente 3, ó, e vou diminuir, né? Então, eu vou repetir a base 7 e 5 menos 3, 2. Pronto, né? Está resolvida a minha segunda propriedade. Da mesma forma, ela pode estar em forma de decimal ou em forma de fração, ó. Se eu tenho uma divisão, eu vou repetir a base, vou pegar o primeiro expoente e vou diminuir do segundo. Quando é que eu diminuo? Quando aqui no meio é divisão. Então, eu vou fazer 10 menos 4, né? Vou repetir a base e 10 menos 4 vai dar 6, ó, no expoente, viu? Ah, em forma de fração, é difícil, é a mesma coisa. Repete a base, o expoente que não tiver você coloca 1, viu?
Então, aqui como é divisão, o que que eu faço? Eu faço 9 menos 1. Então, tá aqui, ó, 9 menos 1. Repete a base e 9 menos o 1 deu 8. Pronto. Né? Então, na multiplicação, você somou os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes. Viu? Então, vamos continuar. E a terceira propriedade? O que que acontece na terceira propriedade? A terceira propriedade já é assim. Você já não vai ter nenhuma multiplicação e nenhuma divisão no meio, né? Você já vai ter mais de uma potência separada por parênteses, por colchetes ou chaves. Ó, como você está vendo aqui, ó, eu só tenho essa base, viu? Ela está dentro de um parênteses. Dentro do parênteses eu tenho a base 7 elevado a 5 e acima desse 5, fora do parênteses, eu tenho um 2, viu? Então, como é que funciona isso aqui? Então, isso aqui é como se eu tivesse o 7 elevado a 5 repetido duas vezes, né? Como se esse 7 elevado a 5 aqui, ó, está repetido duas vezes por esse expoente. Então, é como se eu pegasse esse 5 vezes 5, perdão, esse 5 mais 5, que vai dar 10. Ou simplesmente multiplicasse, né? Vou repetir a base 7 e vou fazer aqui, ó, 2 vezes 5, 10, que é o que está feito aqui, ó. Repetiu a base 7, pegou o 5 vezes 2, deu 7 elevado a 10. Viu? Então lembra, se por acaso acontecer de você encontrar uma fração, ou aliás, uma fração natural, um decimal, qualquer número onde eu tenha um número aqui dentro da minha fração, um expoente na minha potência, aqui dentro do parênteses, viu? Ou dentro do colchete ou dentro das chaves, e tenha um expoente lá fora. Como é que eu resolvo? Eu vou repetir essa base 3, né? Porque aqui o parênteses ficou esquisito. Eu vou repetir a base 3 e vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 4 e esse 2, viu? E vou multiplicar aqui em cima, ó. Eu estou multiplicando os expoentes, então eles vão ficar trepadinhos ali em cima, tá vendo? Ó? Aí quem vai ser o meu resultado? Vai ser a base 3 e a multiplicação de 4 vezes 2 deu 8, viu? E o interessante é que é o seguinte, depois que você multiplica, o parênteses some. Ou seja, quem estiver aqui no meio dessa multiplicação vai sumir, ó. Viu? Quem estiver no meio da multiplicação some. Então você observa bem aqui, ó. Ó, tem um parênteses bem aqui. Então quando eu fizer o 2 vezes 3, ó, quando eu multiplicar o 2 vezes 3, no meu resultado o parênteses sumiu, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, o 4 e o 3, ó, estão no colchete, ó. Viu? Ó, no parênteses aqui não tem nada. Então, ó, eu vou repetir o parênteses 0,5 e vou multiplicar só aqui o que está no colchete, ó. 4 vezes 3, né? Então, eu vou repetir o parênteses 0,5, aí 4 vezes 3, 12, viu? Então, por que que o parênteses continuou? Porque eu não tinha uma potência aqui dentro do parênteses, ó. Por isso que ele continua lá no meu resultado, né? Nesse caso aqui, ó, quem está no meio das multiplicações? As chaves e o colchete. Então, isso quer dizer o quê? Que esse colchete e essa chave no meu resultado vão sumir. O parênteses vai continuar? Vai, porque não tem nenhum número aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, eu vou repetir as chaves em 1/4 e vou multiplicar. 2 vezes 5 vezes 2. Então, ó, repeti o parênteses em 1/4 e multipliquei. 2 vezes 5 vezes 2. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. E o parênteses continuou. Ah, professor, mas vamos fazer de conta que eu tenha um 3 bem aqui dentro do parênteses. Como é que funciona? Aí vai mudar tudo, viu? Se eu tivesse um 3 bem dentro do parênteses, aí ia ficar só assim, ó. 1/4, viu? Ficaria 1/4. Aí a minha multiplicação ia ficar o 3 vezes o 2 vezes o 5, que está no colchete, né? Vezes o outro 2 que está nas chaves, ó. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui o parênteses sumiu porque eu coloquei também uma potência aqui dentro, ó. Viu? No meu resultado vai ficar quem? O meu 1/4 normal, sem parênteses, sem colchete, sem chave, sem nada, né? Porque eu tinha números para multiplicar em todos os três termos ali que apareciam, né? Tanto no parênteses como no colchete como nas chaves. Aí eu vou fazer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Então aqui vai ficar 1/4 elevado a 60 sem o parênteses. Porque ficou dessa forma por quê? Porque eu coloquei um 3 aqui dentro. Como eu coloquei um 3 aqui dentro, ó, isso quer dizer que o parênteses também vai sumir, viu?
Então, lembra que os termos que estão aqui entre o colchete ou entre o parênteses, né? Se for entre o parênteses some. Se for entre o colchete some. Se for entre as chaves é quem vai sumir do meu resultado. Viu? Né? Então, aqui deu para entender que nesse caso aqui só sumiu o colchete porque a potência estava abraçando o colchete, ó, né? Então, no parênteses eu não tinha nenhuma potência. Então, por isso que o parênteses permaneceu no meu resultado. Né? Então, quando eu tenho uma potência em cima de outra, dessa forma aqui, ó, uma potência sobre outra, eu pego as duas potências e repito a base e multiplico as duas potências, certo? Aí vem a quarta propriedade. A quarta propriedade já é o seguinte: as bases não são iguais, as bases são diferentes, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, eu tenho um 3 vezes um 5, então eu não posso repetir a base e somar expoente ou subtrair expoente. Eu não vou poder fazer isso. Por quê? Porque essas bases são diferentes. Então, como é que funciona o meu resultado? Ó, basta repetir esse 3, como foi feito aqui, ó. Né? Repete o 3 e quem é o expoente lá fora? O 2. Então, eu vou repetir o 3 e o 2 e vou botar um 2 para o 3 e um 2 para o 5, que é o expoente. Né? Repito as duas bases e coloco um 2 para cada um. Viu? Então, o meu resultado é só repetir aquelas duas bases que eu tenho lá dentro, ó, viu? Aí eu olho quem é o expoente que está aqui em cima. Ah, é um 2. Pois pronto, eu vou botar um 2 aqui em cima do 3 e um 2 ali em cima do 5. Pronto, terminou o que eu tinha que fazer, viu? Ah, eu quero que você volte isso aqui para dentro do parênteses. Então, eu já sei, eu vou pegar o parênteses, vou botar o 3 vezes o 5. E onde é que vai ficar o 2? Vai ficar lá do lado de fora do parênteses ali, ó. Viu? Então, só assim, certo? Tanto faz ser multiplicação como divisão. Aqui, nesse caso, você não soma e nem subtrai expoente. Ó. Divisão do mesmo jeito, né? Vai repetir a base 2, vai repetir a base 7. Como o expoente é 2, vai colocar um 2 em cima do 2 e um 2 em cima do 7. Ó. Da mesma forma como foi feito na multiplicação, viu? Na quarta propriedade é mais simples, praticamente não tem cálculo, né? É só repetir as duas bases, como multiplicação ou divisão, e colocar um expoente para cada termo, viu? Se fosse pedindo para voltar, era a mesma situação dali. Ó. Ia colocar o 2 dividido pelo 7. 2 dividido para 7, igual está colocado aqui dentro. Ó. Colocava o parênteses. E como os dois expoentes aqui são 2, ia colocar um 2 aqui em cima, viu? Tá ruim de escrever, né? Ficou falhando. Até o parênteses ficou esquisito, viu? Então seria feito assim. Então aí é a nossa quarta propriedade, né? Nossa quarta e última, viu? Que é a mesma coisa, ó. Eu tenho um 2, um 3 e um 5, viu? Aí nesse caso aqui, o que que acontece? Esse expoente tem, essa base tem um expoente em particular dentro do parênteses e essa daqui também tem, né? Aí o que que vai acontecer, ó? Vai acabar virando aquela situação da multiplicação, ó, porque esse 2, né? Quando você for repetir, ó, vai ficar dentro do parênteses porque é 2 elevado a 2, que é o que está aqui, elevado àquele 2 que está lá fora, né? O 3 não vai precisar do parênteses, porque ele não tem nada aqui em cima, então vai ficar só o 3 elevado àquele 2 que está ali fora, ó. Viu? O 5, o 5 está elevado a 3, então ele vai precisar de um parênteses aqui para ele, ó. Viu? 5 elevado a 3 dentro do parênteses, e depois o 2 que está lá fora. Como é que eu resolvo? Bem aqui a gente já viu lá na propriedade 3, que isso aqui, ou seja, a potência em cima de uma potência, que foi o caso que ficou aqui, ó, gera uma multiplicação. Então a base é 2, e aqui 2 vezes 2, 4. A outra base só é 3 elevado a 2. Pronto, não tem nada o que fazer com ela. A outra base é 5 e em cima tem 3 vezes 2. Então está aqui a base 5 e o 3 vezes 2 está aqui o 6. Viu? Então só assim, né? Quando se tornar uma multiplicação em cima de uma outra multiplicação, a gente tem que resolver, viu? Que foi o caso desse exemplo bem, né? E o expoente zero, né? O expoente zero é bem interessante, né? E é simples de se resolver e não tem muito o que pensar, viu? Toda potência, não importa qual seja o valor dela, se seja 10, seja 100, seja 1000, seja 1 milhão, seja 2, seja 10, seja 5, ou seja, toda potência que tiver um expoente zero, o resultado dela é igual a 1. Não tem o que calcular, viu? Então, como você vê aqui, ó, 2 elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero dá 1. 8 elevado a zero dá 1. Então, toda potência, né? Tipo aqui, ó. Aqui é porque vai diminuir, né? Ó.
Lembra, mesma base, divisão no meio, eu pego 5 e diminuo do 5. Mesma base, divisão no meio, eu vou pegar este 2 e vou diminuir do 2. Né? Se eu diminuir aqui, ó, 5 do 5, né? 5 menos 5 vai sobrar um 2 elevado a 0. Se eu fizer essa base 3 diminuir 2 menos 2 aqui em cima, também vai ficar 3 elevado a 0, né? E aí o que que acontece? Quando, né, zera o expoente, está dizendo aqui que o resultado é igual a 1. Então, tanto nesse caso aqui, ó, do 2 elevado a 0, como do 3 elevado a 0, do 100, do 20, do 1000 elevado a 0, ou seja, qualquer número, né, que tenha sua representação em forma de potência e que o expoente for 0, o resultado vai ser igual a 1, viu? Sempre 1. Então, tenho o que bater cabeça nesse sentido, viu? O expoente 0 sempre vai ser igual a 1. Então, esse assunto de propriedade que a gente acabou de ver agora, né, a gente vai já ver ele no exercício, viu? Então, na aula já a gente vê as questões que a gente vai usar no exercício.